Sob a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro abertos os trabalhos do dia 13 de setembro da 22ª sessão extraordinária do exercício de 2017. Pode sentar. Boa noite a todos os nobres colegas, boa noite, público presente. Boa noite, pessoal de casa. Solicito ao segundo secretário, vereador César Eduardo de Freitas Mendes, para efetuar a primeira chamada. Boa noite a todos. Antônio Donizete da Silva. Presente. César Eduardo de Freitas Mendes. Presente. Dirce Destro Moreira de Oliveira. Presente. Gorete de Fátima de Oliveira Fabossi. Presente. Jesuel Donizete Alpe. Presente. José Ricardo Quiota. Presente. Maria Eva de Fátima da Silva Bassi. Presente. Ricardo Donizete da Silva. Presente. Valdemar Braz de Azevedo. Presente. Solicito a primeira secretária Glorete para efetuar a leitura do extrato de ata da 16ª sessão ordinária do exercício de 2017. Extrato de ata digital da 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pinhalzinho, dia 12 de setembro de 2017. No dia 12 do mês de setembro de 2017, reuniram-se às 19 horas os vereadores da Câmara Municipal de Pinhalzinho em sua sede, estando todos os vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente deixou aberta a palavra ao ex-prefeito, o senhor Anderson Luiz Pereira, ou a seu advogado para apresentarem defesa escrita ou oral referente às contas do exercício de 2014. Porém, até o presente momento, ninguém compareceu. Logo após, foi efetuada a leitura e aprovação dos extratos de atas das sessões anteriores. Dando prosseguimento, foram apresentadas as correspondências recebidas. Em ato contínuo, a primeira secretária efetuou a leitura das indicações relacionadas em pauta. Dando continuidade, foi apresentado o requerimento de número 48 de 2017, de autoria da vereadora Dirce Destro Moreira de Oliveira, o qual foi imediatamente posto em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade entre os presentes. Na sequência, o senhor presidente Josuel Donizete Alpe efetuou a leitura dos pedidos de informações número 9, 10, 11 de 2017. Os mesmos foram encaminhados ao Executivo Local. Logo após, foi apresentado o projeto de lei número 22 de 2017, que dispõe de autorização para abertura de crédito adicional especial com recurso do FNA, de autoria do Executivo Local. Em seguida, o senhor presidente encaminhou o mesmo para as comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, para emissão de parecer no prazo regimental. Dando continuidade, o senhor presidente efetuou a leitura do parecer jurídico da Câmara, do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, relativo às contas do Poder Executivo do exercício de 2014, concluindo com a leitura do projeto do Decreto Legislativo número 1 de 2017, que dispõe sobre a rejeição da conta do Poder Executivo referente ao exercício de 2014, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Em seguida, deixou novamente a palavra aberta ao ex-prefeito Anderson Luiz Pereira, porém o mesmo não compareceu para apresentar sua defesa, referente às contas do exercício de 2014. Prosseguindo, o senhor presidente convocou os nobres vereadores para a 23ª e 24ª sessão extraordinária, a serem realizada no dia 19 de setembro, terça-feira, às 19 horas, para deliberar sobre o projeto de lei número 22 de 2017. Dando sequência, a vereadora Maria Eva de Fátima da Silva Bassi requereu verbalmente a dispensa do intervalo regimental, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Prosseguindo, foi efetuada a segunda chamada, estando todos os vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão. Sala das Sessões, 13 de setembro de 2017. Jesuel Donizete Alpe, presidente da Câmara. Glorete de Fátima Aparecida Oliveira Fabossi, primeira secretária. César Eduardo de Freitas Mendes, segundo secretário. Coloque em votação o extrato de ata da 16ª sessão ordinária do exercício 2017. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, queira se manifestar. Aprovado por unanimidade. Ordem do dia.
Coloco em discussão e votação única o projeto de decreto legislativo número 01/2017, que dispõe sobre a rejeição das contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2014, de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Antes da votação, vou proceder à leitura dos pareceres das comissões e do projeto de decreto legislativo de número 01/2017. A Comissão de Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Trata-se de parecer prévio desfavorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em relação às contas anuais do exercício de 2014, da Prefeitura Municipal de Pinhalzinho, São Paulo, a serem julgados por essa Câmara dentro de 60 dias, no exercício de seu controle externo fiscalizatório, conforme preconiza o artigo 31 da Constituição Federal, o artigo 35, inciso 7º da Lei Orgânica Municipal, os artigos 68, inciso 1, a linha B, artigo 152, parágrafo 1º, inciso 3º e artigos 249 a 255 do Regimento Interno. Em resumo, as contas do exercício foram julgadas desfavoráveis na decisão da primeira Câmara de 19/7/2016, folhas 246 a 268, pelo fato de que, apesar de ter encerrado o exercício com superávit da execução orçamentária e financeira, optou pelo parcelamento dos débitos judiciais, provocando o aumento da dívida de longo prazo e compromissando a gestão orçamentária e financeira dos exercícios seguintes, consubstanciado também no fato de que, em acordo com a Sabesp, para parcelamento da dívida em 99 parcelas, corrigiu os valores pelo IPCA/IBGE, índice inflacionário superior ao da caderneta de poupança, conforme determina o artigo 100 da Constituição Federal, modificado através da Emenda Constitucional 62/2009, no que tange ao parcelamento dos precatórios. Cabe ressaltar também que o julgamento desfavorável das contas não exauriu a análise pelo citado tribunal, que determinou o apartado das contas para tratar do recolhimento dos valores pagos em excesso aos agentes políticos, secretários municipais, a formação de autos próprios para análise do contrato de dispensa para aquisição de combustível para a frota municipal, Sintra Comércio e Combustíveis Limitada, no valor de R$ 54.832,77. E para análise do contrato de dispensa para aquisição de carne para a merenda escolar, Luiz Carlos Salgueiro Limitada, no valor de R$ 37.550. Ambos fundamentados na suposta falta de planejamento da administração, visto que não ficou demonstrada a situação de emergência exigida pela Lei de Licitações. E, por último, para análise do contrato de prestação de serviço de saúde com a empresa Medgroup Bush Serviços Médicos Limitado, pelo valor de R$ 1.050.000, tendo em vista que não ficou demonstrada a correta execução contratual, bem como indícios de suposta ilegalidade na terceirização em detrimento do concurso público, todos ainda no exercício de 2014. Por fim, fez recomendações que não embasaram especificamente o voto pela desaprovação das contas, mas que servem de base para o aprimoramento da gestão, conforme se verifica nas folhas 267. A Prefeitura apresentou o pedido de reexame em 12/9/2016, folhas 271 a 279, sustentando que a ilegalidade dos acordos e índices ajustados para com os débitos deveria ser elidida por terem sido todos homologados judicialmente, além do que a assessoria técnica, folhas 231 a 236, e a secretária da Diretoria-Geral, SDG, folhas 242 a 244, emitiram parecer favorável às contas, inclusive ao pagamento das dívidas em precatórios, com a quitação das parcelas e a obediência da ordem cronológica. Também aponta que o índice acordado destinou-se apenas às atualizações dos valores parcelados, inexistindo juros moratórios, o que não acarretou qualquer prejuízo ao horário. Acrescentou que notificou o credor Sabesp para modificação do indexador pelo índice de correção dos depósitos da caderneta de poupança,
o que comprova a lisura e inexistência de má-fé. A assessoria técnica, ao analisar o pedido de reexame nas folhas 288 e 289, manteve seu posicionamento ao opinar pela regularidade das contas, pois sob o enfoque estritamente contábil, a ausência do pagamento integral do valor dos precatórios não prejudicou o equilíbrio das contas públicas. O Ministério Público de Contas, que no parecer de folhas 237 a 239, opinou pela rejeição das contas, manteve seu posicionamento ao também analisar o pedido de reexame, conforme se observa nas folhas 290 a 292. Por outro lado, a Secretaria Diretoria Geral, SDG, que em primeira análise, parecer de folhas 242 a 244, havia concluído pela aprovação, mudou seu entendimento, manifestando-se pelo não provimento do recurso da municipalidade, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos, parecer de folhas 295 a 297. Com isso, o recurso foi novamente analisado, agora pelo Tribunal Pleno, em sessão de 26 de 4 de 2017, que concluiu pela desaprovação das contas municipais no exercício de 2014, durante a gestão do senhor prefeito Anderson Luiz Pereira. Cabe anotar aqui os argumentos que embasaram o voto. A desaprovação, como visto, fundamentou-se basicamente em dois fatos: o insuficiente pagamento dos precatórios e a adoção de índice diverso do definido da Constituição, o que se conclui, para ambos, uma afronta aos ditames do artigo 100 da Constituição Republicana. A conclusão pela insuficiência do pagamento dos precatórios deu-se pelo fato de que, no exercício de 2014, tendo um orçamento positivo na ordem de R$ 2.216.362,56 e um superávit financeiro de R$ 1.935.814,88, a Prefeitura possuía saldo suficiente para quitar a dívida judicial de R$ 652.494,32, de forma integral, sem anular os efeitos positivos dos exercícios vindouros. Assim, apesar da dívida de R$ 657.822,50 estar inserida no regime ordinário, foi liquidado no exercício financeiro apenas R$ 5.328,18, menos de 1% do total, mesmo com um superávit financeiro de R$ 1.935.814,88. A título de exemplo, para cada R$ 1 de dívida, havia R$ 2,40 disponíveis para sua quitação. Tal medida resultou na elevação artificiosa do superávit financeiro às custas do aumento da dívida, com a incidência de juros e correção monetária. Além de infringir o artigo 100 da Constituição Federal, contrariou as diretrizes da lei fiscal, que preconiza o equilíbrio das contas e a eliminação gradual da dívida. Fato este que, por si só, no entendimento do Ministério Público de Contas, seria suficiente para macular a totalidade dos demonstrativos do exercício subsequente. Corrobora o entendimento, conforme folhas 296, que nenhuma das parcelas da dívida com a Sabesp, vencíveis no exercício de 2015, foram solvidas em relação ao termo firmado, demonstrando a inadimplência com o credor e o menosprezo à ordem legal e constitucional, prejudicando, ao final, as finanças municipais, com o aumento do endividamento e a distorção do resultado orçamentário. Da mesma forma, ao repactuar a dívida com correção pelo índice IPCA e IBGE, diverso ao da caderneta de poupança, além de contrariar mais uma vez o artigo 100 da Constituição Federal, configurou uma prática lesiva ao erário, pois resultou no aumento da dívida de longo prazo. Apesar de a Prefeitura ter juntado o documento em que solicita ao credor nova repactuação com a adoção dos índices constitucionais, em atenção ao apontado pelo Tribunal de Contas no julgamento da primeira Câmara, não há nos autos informação de que esta medida tenha sido suficiente para a correção. Portanto, pelo fato de a Prefeitura, nesses dois fatos, ter contrariado norma maior,
e, consequentemente, infringido as regras fiscais, ocasionando aumento do endividamento e repercutindo negativamente nas contas do exercício seguintes, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo entendeu pelo resultado desfavorável das contas da Prefeitura no exercício de 2014. A título procedimental, conforme os artigos 249 a 255 do Regimento Interno, com a leitura do parecer do Tribunal de Contas, na sessão de 27 de junho, tem a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento o prazo de 15 dias para emitir o parecer. Nesse caso, o recesso parlamentar de 1º a 31 de julho suspendeu a contagem do prazo, cujo teor deve ser lido em sessão. Após e em atenção ao princípio constitucional da ampla defesa, artigo 5º do inciso 55, deve ser dado prazo razoável para a apresentação da defesa pelo ex-prefeito, podendo ser verbal e ou escrita, com a notificação pessoal ou via postal com a R e a título de precaução, caso não logre sucesso por essas, também com publicação em jornal de circulação local. Após o prazo para a defesa, deve ser realizada em até 60 dias a sessão para a votação do julgamento das contas municipais, ocasião em que também poderá ser ouvido o prefeito. Salienta-se que, conforme o artigo 31, parágrafo 2º da Constituição, o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas só deixará de prevalecer por decisão de ao menos 2/3 dos membros da Câmara de Vereadores. Com o resultado, publica-se o decreto legislativo de aprovação ou rejeição das contas, comunicando-se à Justiça Eleitoral, o Ministério Público e o Tribunal de Contas, com cópias dos documentos pertinentes. Assim, tendo em vista que é função constitucional da Câmara o controle externo do Poder Executivo, com auxílio do Tribunal de Contas, artigo 31, parágrafo 1º da Constituição Federal, encaminham os autos a desse parecer, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano para as demais providências, em conformidade com o artigo 25, parágrafo 1º da Lei Orgânica e com o artigo 68 do Regimento Interno. É o parecer à consideração superior. Pinhalzinho, 8 de agosto de 2017. Franco Emérico Paula de Castro, Procurador Jurídico. OAB São Paulo, 256713. Comissão de Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Parecer ao relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas da Prefeitura Municipal do exercício de 2014. Tribunal de Contas, número 500/026/2014. Prefeito, Anderson Luiz Pereira. Antônio Donizete da Silva. Peço rejeição das contas conforme parecer do Tribunal de Contas. José Ricardo Quiota. Parecer pela rejeição à aprovação das contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício de 2014, seguindo o parecer dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Glorete de Fátima Aparecida de Oliveira Fabossi, pela rejeição das contas conforme parecer do Tribunal de Contas. Data, 8 de agosto de 2017. Projeto de Decreto Legislativo número 01/2017, de 12 de setembro de 2017. Dispõe sobre a rejeição das contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2014. Faço saber que a Câmara Municipal de Pinhalzinho aprova e a mesa promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. São rejeitadas as contas do Poder Executivo de Pinhalzinho do exercício de 2014, processo do Tribunal de Contas número 500/026/2014. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Pinhalzinho, 12 de setembro de 2017. Comissão de Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano. Vereador Antônio Donizete da Silva, presidente, vereador José Ricardo Quiota, vice-presidente, e membro, vereadora Glorete de Fátima Aparecida de Oliveira Fabossi.
Solicito ao segundo secretário para que proceda à votação. Antônio Donizete da Silva. Pela aprovação. César Eduardo de Freitas Mendes. Pela aprovação. Tirce Destro Moreira de Oliveira. Pela aprovação. Gorete de Fátima de Oliveira Fabossi. Pela aprovação. Jesuel Donizete Alpe. Pela aprovação. José Ricardo Quiota. Pela aprovação. Maria Eva de Fátima da Silva Bassi. Pela aprovação. Ricardo Donizete da Silva. Pela aprovação. Valdemar Brado Azevedo. Pela aprovação. Referido projeto de decreto foi aprovado por unanimidade de votos. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Então, pelo que votado aqui hoje, estão rejeitadas, seguindo o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, estão rejeitadas as contas de 2014 do então prefeito Anderson Luiz Pereira. Tendo o projeto de decreto sendo aprovado, o decreto legislativo de número 01 de 2017 vai seguir da seguinte forma. Decreto legislativo de número 01 de 2017, de 13 de setembro de 2017, dispõe sobre a rejeição das contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2014. Faço saber que a Câmara Municipal de Pinhalzinho aprovou e a mesa promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. São rejeitadas as contas do Poder Executivo de Pinhalzinho do exercício de 2014. Processo do Tribunal de Contas número 500/026/2014. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua aprovação. Pinhalzinho, 13 de setembro de 2017, Jesuel Donizete Alpe, presidente da Câmara, Gorete de Fátima Aparecida de Oliveira Fabossi, primeira secretária, César Eduardo de Freitas Mendes, segundo secretário. Já estará esse decreto disponível no site da Câmara Municipal e será enviada toda a documentação para o Ministério Público e Eleitoral. E Justiça Eleitoral. E também será comunicado ao Tribunal de Contas do Estado. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a primeira apresentação. Solicito ao segundo secretário para efetuar a segunda e última chamada. Antônio Donizete da Silva. Presente. César Eduardo de Freitas Mendes. Presente. Dirce Destro Moreira de Oliveira. Presente. Gorete de Fátima de Oliveira Fabossi. Presente. Jesuel Donizete Alpe. Presente. José Ricardo Quiota. Presente. Maria Eva de Fátima da Silva Bassi. Presente. Ricardo Donizete da Silva. Presente. Valdemar Brado Azevedo. Presente. Nada havendo mais a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão.